Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje nós vamos resolver um problema interessante, que é o problema da Unesp, de propagação retilínea da luz. Né? Observe o adesivo plástico apresentado no espelho côncavo de raio de curvatura igual a 1 metro, na figura 1. Você está acompanhando aí, né, turma? Essa informação indica que o espelho produz imagens nítidas, com dimensões de até 5 vezes maiores do que as de um objeto colocado diante dele. Considerando válidas as condições de nitidez de Gauss para este espelho, calcule o aumento linear conseguido quando o lápis estiver a 10 centímetros do vértice do espelho, perpendicularmente ao seu eixo principal, e a distância em que o lápis deveria estar do vértice do espelho para que a sua imagem fosse direita e ampliada 5 vezes. Então nós vamos começar o exercício fazendo o seguinte, calculando primeiro qual é o aumento linear quando você põe esse lápis a 10 centímetros do vértice do espelho côncavo. Tá? Bom, nós já sabemos que a equação principal para tudo isso é que o inverso da distância focal é a soma dos inversos da distância do objeto até a lente mais o inverso da distância da imagem até a lente. Note que eu tenho a distância focal, nós vamos conversar já sobre isso. Nós queremos o P, né? E temos o P'. Então nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, sabemos que o raio é 100 centímetros, que ele fala que é 1 metro, portanto 100 centímetros, e a distância focal é sempre metade. Então vamos colocar aqui 50 centímetros. Tá? Como o espelho é côncavo, veja só, hein, que interessante. Se o espelho é côncavo, eu sei que é mais, né? Isso aí você já tem conhecimento. Muito bem. Eu tenho o valor de P, né? Vou colocar aqui. Então vamos só substituir, ó, 1 sobre o foco é 50, ou a distância focal, né? 1 sobre P é 1 sobre 10, e aí eu vou descobrir primeiro o valor de P'. Mas, professor Augusto, por que você vai escolher P' se você tem que achar o aumento linear? Ah, muito bem. Porque para isso, para achar o aumento linear, eu vou precisar dessa informação. Qual é? Que o aumento linear é o negativo de P' sobre P. Eu já tenho o valor de P, que é 10, só falta o valor de P'. Lembrou, né? Então nós vamos fazer isso agora. Portanto, eu vou tirar o valor de P' dessa equação de cima. Vamos continuar aqui para a direita. Ó. Siga aí. Siga-me os bons, né? Como é falado por aí. 1 P' igual a 1 sobre 50 menos 1 sobre 10. Dessa forma eu tenho que o inverso de P' é, vamos fazer um mínimo múltiplo comum, né? 50 é facinho aqui, você tem aqui o número 1 e aqui você tem o número 5. Portanto, eu tenho aqui menos 4/50. Logo, o valor de P' corresponde a, vou fazer o inverso, né? Menos 50 quartos. Portanto, eu tenho aqui menos 12,5 centímetros. 12,5 centímetros é a distância da imagem, né, desse lápis em relação ao espelho côncavo. Olha, o valor negativo me dá uma ideia, né, de quê? De que essa imagem é uma imagem virtual. Esse negativo, é bom lembrar que você tem aí uma imagem virtual. Muito bom. Continuando. Vamos para o aumento agora, o aumento linear. O A é igual a menos P'P. O P' eu já sei, que é menos 12,5. Vou colocar isso aqui entre parênteses. Isso tudo dividido por P, que é 10. Menos com menos mais. Então eu vou ter um aumento linear positivo de 1,25. Esse é o resultado da primeira parte da questão da Unesp. 1,25 vezes maior é o aumento conseguido quando você coloca o objeto a 10 centímetros do espelho côncavo. Vamos partir agora para saber o contrário. Se eu tenho um aumento de 5, que é o que ele pede, 5 vezes, aonde é que eu tenho que colocar o meu objeto? Aonde é que eu tenho que colocar o lápis? Então vamos fazer o processo inverso. Vamos escrever aqui que A é igual a menos P'P, só que o aumento é 5, então já vou colocar aqui 5. Tá? Menos P'P.
Portanto, o valor de P, ou o valor de P', como queiram, né, vai ser igual a menos 5P. Então, a distância da imagem até o espelho é 5 vezes, só que negativo. Muito bem. Então, nós vamos agora... não podemos esquecer que o aumento é positivo, já que ele diz no texto que você tem uma imagem direita ou direta, e os aumentos são positivos. Muito bem. Mais uma vez, eu vou fazer uso da equação, a lei de Gauss, né? O inverso da distância focal é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Veja, vai ficar fácil agora. 1 sobre o foco eu tenho, que é 1 sobre 50. 1 sobre P é o que eu quero o P. Mais 1 sobre P', só que P' é menos 5P. Veja, eu vou ter uma subtração de frações, né? Então, 1 50avos igual a... Vamos achar já o mínimo, né? É 5P. 5P por P vai me dar 5. 5P por 5P vai me dar 1, só que é negativo. E aí eu tenho aqui que o inverso da distância focal é 4 sobre 5P. Dessa forma, eu faço a continha, multiplico em cruz. Né? O 5P corresponde a 4 vezes os 50 e, portanto, o P vai ser igual a 40, gente. Olha lá, 40 centímetros. Positivo, né? 40 centímetros. Logo, então, para eu obter um aumento de imagem 5 vezes, né, que é o limite da ampliação desse sisteminha aí, dito no texto, o valor de P, o objeto tem que estar a 40 centímetros do vértice do espelho. Gente, obrigado pela atenção e até a próxima.